Fala galera, Nicola Losaco, Coach Evo, trazendo aqui uma reflexão para o seu coração. Bom, eu fiz algumas anotações aqui de umas perguntas que algumas pessoas me fazem, como são recorrentes, eu acabo anotando e depois eu vou refletir sobre essa pergunta e eu acabo então respondendo. Uma das perguntas que chegam para mim é: Nicola, e se eu não der conta? E se eu não der conta de encarar esse desafio? E se eu não der conta de encarar esse problema, né? O que vai acontecer? Bom, primeiramente que eu quero colocar aqui para você. Eu tenho sim um valor dentro de mim, todos nós carregamos valores, tá? E um dos valores que eu carrego dentro do meu coração chama compaixão. Então significa que quando você faz essa pergunta para mim, o primeiro movimento que eu faço é tirar você dessa situação, eu entro no lugar da sua situação, ou seja, eu preciso sentir o que você está sentindo, preciso entender o que está acontecendo com você, né? Ou seja, a chamada empatia. Na teologia nós chamamos de alteridade. Eu me coloco no seu lugar para poder entender um pouquinho dessa situação. E aí, antes de te responder, né, eu quero te explicar que coach normalmente não responde. Coach devolve a pergunta com outra pergunta. E a pergunta que eu quero te devolver nesse vídeo é: beleza, legal, você diz para mim que não vai dar conta de encarar isso, não vai dar conta de fazer, não vai dar conta de encarar esse problema. Tá. E eu me pergunto, então o que você vai fazer então com esse sentimento de medo de que você não consegue dar conta? Explica aí para mim. E isso é uma questão muito séria, por quê? Você tem que entender que nesse mundo, tá, sempre vão existir, sempre, vai existir três movimentos ao seu favor ou contra você. Vão existir, são movimentos de contra você, por exemplo, pessoas contra você, forças contra você, movimentos contra você. Tá? E da mesma forma vão existir pessoas ao seu favor, movimentos ao seu favor e forças ao seu favor. E aí você tem que entender que qual que é o problema dessas forças, qual é o problema desses movimentos e qual é o problema dessas pessoas se você não encarar os seus sentimentos de medo. O que vai acontecer? Provavelmente isso vai gerar dentro de você o que nós chamamos no coaching de crença. E o que é uma crença? É uma interpretação que você faz dos fatos, né, como a verdade. Ou seja, isso que está acontecendo, você toma isso como uma verdade e isso solidifica na sua mente. Ou seja, começa a moldar aí o seu mindset, começa a formatar o seu drive mental, começa a formatar a sua mentalidade. O que é mentalidade? São pensamentos, sentimentos e emoções. Pensamentos, sentimentos e emoções validam o que você tem dentro da sua mente. E esse pensamento, sentimento, essa emoção gera uma ação. E o que acontece? Quando você tem esse sentimento de medo, com certeza é algo que você tem dentro da sua mente. E aí o que acontece? Isso vai reforçar o seu estilo de vida. Mas legal, vamos dizer, por exemplo, que você tem aí duas opções, ok? Nesse caso, quando você fala assim para mim, ah, Nicola, eu não dou conta, é porque você tem duas coisas a fazer. Ou você recua, ou você avança. Sim ou não? São duas opções que você tem que fazer. Ou você fica parado. Mas normalmente você vai ter que avançar, você vai ter que recuar, porque não decidir também é recuar. Mas vamos dizer que você então opte por desistir. O que vai acontecer quando chegar daqui, por exemplo, é uma decisão que daqui vai refletir o impacto dessa decisão em desistir, que daqui 5 anos isso começa a refletir na sua vida. O que vai acontecer? Vai passar os 5 anos, por exemplo, você tinha que decidir em fazer uma faculdade, você não fez, esses anos irão passar de qualquer maneira, e o que vai acontecer? Vai chegar lá na frente, você vai bater no seu peito e vai falar, não falei? Né? É verdade mesmo, né? Aquele sentimento de medo que eu tinha, olha lá, acabou refletindo nisso, que eu não dou conta mesmo e essas coisas não são para mim. Ou seja, você acreditou naquela crença, tá? Agora, vamos supor, tá? Vamos trocar essa informação, que você não desista, que você opte por avançar, ou seja, você opte por pagar o preço. E aí, mesmo você não se sentindo 100% confortável neste momento, mesmo você não se sentindo 100% segura neste momento, né, que você está vivendo aí com esse sentimento, mas você optou por avançar. O que vai acontecer? Da mesma forma, quando se passarem 5 anos, você vai olhar para trás, vai ver por tudo que você passou, você vai bater no peito e falar assim, cara, que bom que eu avancei, eu consegui me formar, eu consegui fazer minha faculdade, eu consegui enfrentar os meus medos e eu acabei transformando a minha vida
para melhor. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando uma crença entra, quando um sentimento de medo entra, quando esse sentimento de tipo, eu não vou dar conta, entra dentro da sua mente, você tem que entender que se você acreditar que você pode, você está certo. Agora, se você acreditar que você não pode, você também está certo. Bacana? Eu espero que eu tenha respondido a sua questão. Se respondi, se você gostou desse vídeo, lembra de compartilhar, tá bom? E eu desejo a você paz e prosperidade. Shalom. Deus te abençoe.